Seja bem-vindo ao Relatos de Horror 666. Se você gosta de histórias de terror, já deixa seu like e ajude nosso canal. A cidade, como a fábrica, tinha suas próprias regras. O serviço era feito com uniformes cedidos pela autarquia e o transporte de ir para o trabalho era gratuito, tudo suportado pelos impostos gerados pelo orgulho da região, que era a fábrica, conhecida em muitos locais do país pelo seu carimbo. Aquele trem preto, brilhante, lindo, que apitava alto e quebrava o silêncio que ecoava pela terra todos os dias. Parece que a paz finalmente reinará onde antes havia tanto conflito e morte. Os ânimos dos habitantes mais pobres e raivosos foram acalmados enquanto a fábrica trabalhava a todo vapor. O progresso está se espalhando por todo o país. Disse o anúncio da fábrica fixado na entrada, logo à porta, juntamente com um busto do seu fundador Manuel, um premiado cientista que veio de Portugal e se dispôs a instalar a sua tecnologia inovadora em benefício da sociedade. Ele teve tanto sucesso que conseguiu construir uma fábrica e ainda economizar muito dinheiro. Os manuscritos, tratados e desenhos de Manuel eram relíquias acessíveis apenas aos altos escalões da fábrica, empregados com comprovada fidelidade às normas e austeridade no cumprimento dos seus colegas de trabalho. Tudo funcionou bem assim. Havia um grupo significativo de trabalhadores que, embora não estivessem na diretoria, eram os mais bem pagos porque sua contribuição e serviço prestado era a razão da fábrica. Esse grupo vivia em casas amplas e confortáveis, construídas na parte de baixo do prédio, ao lado de onde morava Manuel. Todo esse grupo eram seus discípulos e confidentes. A família de Manuel também morava na fábrica, uma linda casa branca com portas e janelas azuis e um grande painel de azulejos portugueses que retratava perfeitamente a criação de Adão ou de Michelangelo. Ao lado dela, pesadas portas duplas que se abriam juntas quando empurradas por maçanetas de ferro laqueado trazidas de um antigo laboratório de Portugal. A porta dava acesso a um imponente salão que guardava as lembranças de Manuel e sua esposa, filho único e amado, e dos tempos felizes em que não se envolvia com seus algozes. Otávio, embora sua vida lhe convém, sente-se cada vez mais solitário, longe de sua família e morando sozinho, acha que é hora de encontrar uma boa moça para casar e ter seus próprios filhos. Mas havia algo mais a considerar, como constituir família, quando ele não gostava de nenhuma das mulheres que trabalhavam na fábrica. As regras eram rígidas e bastante claras, a Lagoa dos Ipês era endereço exclusivo dos funcionários, ninguém podia estar ali sem crachá, exceto os funcionários com o uniforme da prefeitura. Numa manhã de domingo, Otávio está em casa vestindo uma camisa listrada bege e azul marinho que ganhou de presente de Geraldo, novamente por sua postura exemplar, e sente-se atraído por uma das mulheres que passam por sua simpática casa. Ele veste um uniforme da prefeitura. Entre todos, uma menina de longos cabelos escuros, sorriso curto e tímido e olhos claros chama a atenção de Otávio. As meninas não pareciam ter muito ânimo, apenas andavam sem dizer uma palavra. Mas isso não importava. Entre uma e outra, Otávio observa e guarda em sua mente privilegiada os detalhes da mulher que abalou seu coração. Ele segue a marcha constante e imperturbável das meninas até que elas desapareçam de vista. Ele rapidamente entra em seu Cadillac e sai, querendo saber mais sobre as meninas. Ele nunca havia sentido isso antes, estava realmente interessado na mulher que nem percebeu sua presença. Eu me perguntei como abordaria as garotas, mas ao mesmo tempo imaginei como seria se ela retribuísse o sentimento. Como você a encontraria? Como eu poderia levá-la para casa? Ele estava sendo observado? Desesperado, ele continua sua jornada para encontrá-la. Naquele carro brilhante, ele vira a esquina antes dos primeiros raios de luz da manhã e vê as meninas indo para a escola. Acelera e o ronco do motor Cadillac de 8 cilindros abafa momentaneamente o canto auge da saíra de 7 cores que repousa nos galhos aconchegantes dos ipês floridos. Parecia o cenário perfeito para um homem apaixonado disposto a fazer qualquer coisa para conquistar seu amor. Otávio não consegue estacionar o carro com as meninas antes de entrarem na entrada da escola.
Ele estaciona o carro e pensa em desistir, mas havia algo, um desejo maior que o atraiu para a escola, que o fez desligar o Cadillac, sair e seguir as mulheres. Ainda sem ter certeza se poderia, ele sentiu que deveria, e atravessou o portal para um caminho de concreto cercado por árvores e grama bem cortada. Uma paisagem incrivelmente bem cuidada. Apressa o passo, mas não corre, não quer ser notado. As meninas seguem em frente e contornam a alameda até o depósito nos fundos da escola. Otávio segue atrás das meninas e se aproxima. Ele então entra em um grande galpão com uma pequena entrada sem janelas na frente. A cerca um tanto enferrujada ao redor do galpão sugere que não havia tanto vigor quanto no caminho para a escola. Ele avança ainda mais e chega à porta pela qual as mulheres entraram. Quando ele olha para o galpão, ele vê apenas um corredor mal iluminado que parece estar vazio. Não há barulho, nem mesmo passos. Um calafrio percorreu seu corpo, pois era uma cena muito distante do que seus olhos estavam acostumados a ver, no verde das matas, o cinza do asfalto, as alamedas imaculadamente pintadas de amarelo, a cor dos ipês e as polidas bronze das decorações de entrada da planta. Um passo adiante e ele está dentro de um corredor mal iluminado por lâmpadas fracas que davam uma ideia de como seria o caminho. Seus ouvidos eram incapazes de captar o canto dos pássaros ou as folhas ao vento. O silêncio naquele corredor escuro era algo inimaginável na cidade perfeita que ele trabalhará tanto para transformar. Por um momento ele pensa em voltar. Essa vontade forte incutida nele pelo amor empurra seu corpo para o corredor e com passos lentos e silenciosos ele cria coragem para seguir em frente. O silêncio aumenta cada vez mais, Otávio ouvindo apenas o som de sua respiração, agora ofegante pelo esforço de seus passos apressados para encontrar as meninas, e o leve bater de seus sapatos taceadas pretos e brilhantes no concreto. Chão. Otávio dá mais alguns passos e não encontra nenhuma porta lateral. Ele caminha em direção a uma lâmpada mais forte que fica a cerca de 10 metros do corredor. Ele continua a caminhar em silêncio, começando a sentir os efeitos claustrofóbicos daquele corredor escuro. Como alguém pode chegar aqui se não há nada aqui? Otávio disse para si mesmo. Ele então acelera o passo e consegue alcançar a luz mais forte que ilumina o corredor perpendicular àquele em que ele estava. Otávio coça a cabeça, olha para trás e quer sair correndo do galpão com medo de ser seguido pelos guardas da fábrica. Ele volta a olhar para a lâmpada, olha na direção certa e vê um corredor que parece não ter fim, tão mal iluminado quanto aquele que o levou até lá. Ele olha para a esquerda e vê outra seção do corredor que é um pouco mais clara com um canto que pode ser visto com pouca luz. Após 2 longos minutos de indecisão entre direita, esquerda ou o caminho para a sua vida perfeita, ele corre para a esquerda. Sua respiração fica mais pesada a cada passo, ele tem pavor do lugar, mas não consegue parar de explorar. Ele sente que sua vontade de seguir garotas é maior que sua lucidez.